Sansão, como é que você está, meu irmão? Eu estou bem. Bom dia a você, bom dia meus amigos, bom dia Parauapebas. Para mim é sempre uma honra estar aqui na Rádio Ararazu. É uma rádio tradicional, onde as amizades do passado, onde se tem ali o Raimundo Cabeludo e o meu pai, seu Odilon, né, ainda hoje permanece. E hoje essa representatividade está entre eu e o Celso Gregory, um grande amigo, né, que hoje está aqui tomando de conta da nossa Rádio Ararazu. Bom dia a todos. Maravilha. Fred, bora começar falando de algo que eu achei assim muito interessante, porque quando o vereador sai em campanha, ele obviamente sai prometendo trabalhar por melhor saúde, por melhor educação, dar uma pressão maior no que diz respeito à fiscalização daquilo que é executado pelo Poder Executivo. E aí a gente precisa separar o joio do trigo, Sim. né? De fato, o Poder Executivo é porque ele executa. O Poder Legislativo é porque ele cria as leis, aprova as leis e vai ali de encontro. Mas agora, recentemente, a Câmara de Parauapebas aprovou aí a questão da lei orçamentária, do orçamento impositivo, na verdade, Isso. das emendas impositivas. Que estava ali numa certa celeuma, numa certa briga com o Poder Executivo, mas isso é muito bom para os vereadores, que agora, de fato, podem falar, olha, do que eu tenho aqui de verba para indicar, não é apenas mais uma indicação, simplesmente uma indicação. É falando que aquilo, de fato, tem que sair do papel. Eu quero um postinho de saúde em um determinado local. Aquele postinho de saúde com essa emenda impositiva sai, né? Não é bem assim. Não é bem assim? Não, tem que explicar então um pouco vamos a lá. diferença. As emendas impositivas, ela vem para dar uma independência ao legislador. Sim. Né? No que se refere, o vereador consegue indicar e colocar verbas em instituições, ONGs, associações, cooperativas, né, para que ele possa implementar um trabalho com Serve aquele como grupo. vetor ali, Isso, então. com aquele grupo que ele tem afinidade, né? Que ele vê e tem aquela vontade de que melhore aquele trabalho. É uma independência que se vem ali para o legislador. E aqui a gente tem muitas instituições que fazem um trabalho excepcional, né? Inclusive em diversas áreas, né? Tem mulheres que fazem produção na zona rural, você como representa muito a questão da zona rural, tem mulheres de areia, mulheres de barro, tem uma série de coisas. Temos as filhas da terra, na APA na APA do Gelado. Na APA do Gelado. Temos várias instituições também na área de esporte, né? Sim, sim. Que também fazem um trabalho espetacular. Sim. Nós temos eu quero mandar um oi e um abraço para nossa amiga Osélia Muniz, que ela tem a Associação Só por Amor, que ela faz um trabalho muito dedicado ali para as pessoas carentes, para as mulheres. Pessoa maravilhosa, do coração muito bom. E um amanhã, essa emenda impositiva, quando chegar a época certa, porque ela tem uma época para ser... Era isso que eu já ia te perguntar, se ela já começa a valer a partir de agora. Não, né? Só para o ano que vem. Se eu não me engano, eu ainda estou um pouco recente, mas acho que em outubro começa a se discutir, colocar o direcionamento para se colocar no próximo ano. Tem toda uma diretriz. Maravilha. Fred, como você vem da zona rural, a zona rural ela tem uns aspectos diferenciados com que diz respeito à zona urbana. Mas existe uma coisa que liga muito os moradores da zona rural com a zona urbana, que é o sofrimento da gente no que diz respeito ao fornecimento de energia elétrica. E eu tenho acompanhado, de certa forma, o teu trabalho e tenho visto que você tem trabalhado para dar uma equacionada nisso, buscando, inclusive, junto à Equatorial, porque ela é a empresa responsável pela distribuição de energia elétrica aqui, e buscando, junto a ela, a melhoria na qualidade do serviço, né? Sim. Como é que está esse diálogo aí? Olha, antes de mais nada, muito se fala que o vereador Fred trabalha na zona rural e, de fato, é isso. Eu resolvi carregar essa bandeira. É um povo sofredor. Eu falo isso porque eu sou um pecuarista, eu sou um plantador, eu sou criador de galinha, de porco, né? E eu sei o tanto que a gente sofre lá na ponta. Sente na pele, né? Sinto na pele, exatamente. Então, quando eu entrei para legislar, coloquei meu nome à disposição, foi para defender. Primeiro, pelo espelho, né? Foi uma bandeira que meu pai sempre defendeu, com unhas e dentes. É uma região que a gente ajudou a desbravar. Nós estamos ali instalados na região de Vila Sansão há 30 anos, desde 88, né? Há quase 40, para falar a verdade. E
a gente sabe o que é o sofrimento. Meu pai veio das primeiras lutas ali, que foi carregar aquelas pessoas que morriam de malária, onde não tinha acesso, entrava ali com remanchinho nas costas. Hoje a gente já está melhor, mas ainda tem muito problema. Ele, na época dele não tinha energia, era lamparina, mas na minha hoje já tem. Mas esse serviço, ele está mal prestado. É uma empresa que tem a concessão, a Equatorial, mas que ela tem a obrigação e o dever de prestar um bom serviço. Há 10 dias atrás, mais ou menos, nós passamos um problema grande ali naquela região, onde foi Paulo Fonteles, APA e Vila Sansão, ali é cheio de loteamento também, chacreamento. Nós passamos 72 horas sem energia. É muita coisa, Laércio. Deve ter prejuízo, então. Nossa, ali nós temos a cooperativa, a Coapaí, que perdeu 6 mil litros de leite. Olha. Nós temos ali açougueiros que matou a vaca para vender e perdeu a carne. Nós temos os pais de família que perdeu 1 quilo, aquele quilo que ele passa dias e dias para comprar porque está caro a carne e que ele perdeu. Né? E a gente está falando da zona rural, onde é muito difícil um ganho, né? O ganho daquele cidadão é pouco, e aí com todo esse prejuízo, onde a concessionária tem a obrigação de prestar um bom serviço, a gente está se sentindo desamparado. Né? Foi por conta de tudo isso que a gente resolveu colocar um requerimento, né, exigindo explicações. Endereçamos ali para o governo do estado, para o Ministério Público, para a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e onde a gente pede explicações, né, da Equatorial, para que se melhore, para que se mude essa realidade, para que ela possa fazer o seu compromisso de fato. Isso teve algum avanço? Ou está aguardando um agendamento, uma reunião? Como é que tá? Tivemos sim, graças a Deus. A gente é do tipo que a gente faz, né? A gente vai para cima. O que eu fiz? Eu coloquei o requerimento na terça-feira passada, aprontei esse requerimento, aprovamos ele e de pronto, naquela madrugada mesmo, naquela noite, eu me dirigi até Belém, cheguei lá amanhecendo o dia, já com agendamento também, na parte da tarde, né? Pela manhã eu tive uma agenda ali com o ministro Celso Sabino, né, que é da capital. Conversamos, tivemos uma temática e depois eu tive uma agenda à tarde na Equatorial, onde eu falei com o Mauro Chaves, me atendeu super bem, conversamos, entendemos a realidade, expliquei a problemática do que está acontecendo e ele foi muito solícito, né, nos atendeu e disse que até o final do mês eles nos dão uma resposta do que fazer de providência para melhorar essa realidade. Tinha uma época, eu não sei se ainda vale para hoje, mas tinha uma época que a gente era muito dependente de Marabá no que diz respeito à energia elétrica. Queimava um transformador, não, vamos pedir em Marabá. Às vezes Marabá não tinha que esperar de outro canto. Essa dependência continua, vereador? Você tem conhecimento? Eu não consigo te explicar a fundo, tá? Eu não vou entrar. Lá tem umas questões de superintendência que não é da nossa alçada. Mas o que eu sei é que a gente tem que prestar, eles têm a obrigação de prestar um bom serviço. Né? Falou das particularidades. E aí nessa ida, só para terminar aqui, contextualizar, eu estive lá nesta tarde e aí no outro dia eu saí direto para cá, para Paraupebas, e olha, por nossa sorte e por Deus, né, que a gente sempre acredita aqui no Altíssimo, sim, que ele trabalha de forma correta, nós chegamos aqui com uma reunião do Conselho do Estado de Energia Elétrica, né, um conselho estadual. Foi. Como é que foi a reunião? Eu cheguei às 16h30, a reunião começou às 18h. Fui muito bem recebido pelo senhor Cássio, né, ele é o presidente do Concepa, é um conselho estadual. Tinha o senhor Schuber, que é um pecuarista também, acho que ele mora na região de Itaituba. Ele é das antigas, conhece os veteranos aqui de Paraupebas, cara bacana. E a gente discutiu ali com o conselho inteiro, veio as entidades, os representantes das classes, né, tinha empresários, o próprio pessoal da Paulo Fonteles vieram em caravana, em diligência, em 20 pessoas, os presidentes de associações, e a gente discutiu, a própria Equatorial estava. Então, ela viu, ela já sabe a realidade, né? Mas ela viu, quando a gente une toda essa força, todas as entidades, a gente consegue pressionar para que se possa fazer esse serviço. Esse é o trabalho do vereador. Tomara que a gente consiga ter... A gente já teve bem pior no que diz respeito à energia elétrica, sim. Né? Eu estou aqui tem 20 anos e a gente já teve
A própria Rádio Aurora Azul, por diversas vezes, lá no início, quando foi implantada, a gente tinha que estar pedindo socorro ali ao nosso gerador, que fica lá no Morro das Torres, né? Aí, de vez em quando, faltava energia, e era muito constante, né, seu Ribeiro? Era muito constante. Houve avanço, mas ainda está muito aquém da realidade que a gente precisa. Ficar 72 horas, como você citou aí, o pessoal da Vila Ascensão dava do gelado, é um prejuízo extraordinário. Então, é necessário esse tipo de pressão. Olha como a gente procura defender a zona rural, porque sempre é a última classe a ser atendida. Hoje, o que você está falando, que passou esse problema de estar com o grupo gerador, é a realidade que se tem hoje na zona rural, né? Aqui passou e hoje a gente já sofria naquela época e sofre lá. Quer ver? O vereador Sades Van, nesse mesmo dia que eu coloquei esse requerimento, ele também colocou uma indicação onde pedia grupo gerador nas unidades de saúde da zona rural. Olha só. Então, o que você está relatando que passou muito, às vezes passa, né? Esse problema às aqui, vezes volta, mas diminuiu. Volta o serviço. Lá é uma realidade que se tem. Então, o vereador teve que colocar uma constante, indicação de colocar um grupo gerador para segurar para as unidades básicas de saúde não perder ali as suas vacinas, quando na verdade, volto a dizer, é um dever, um compromisso, uma obrigação da concessionária em não deixar ter perca de energia. Você citou um negócio interessante, que quando a gente fala de energia elétrica, a gente não está falando apenas de conforto. A gente não está falando de ar-condicionado, a gente não está falando de um ventilador, de uma iluminação para a gente poder andar nas ruas à noite. Na verdade, não é só isso. A iluminação, a energia elétrica, ela vem trazer tudo isso e mais um pouco, inclusive segurança. Sim. Quando a gente anda pelas ruas, uma rua iluminada, ela inibe mais ali Sim. a ação do meliante. Sem falar nessas perdas que o senhor citou aí. Vacina, medicamento, se não tiver uma refrigeração, se não tiver um ambiente adequado, se perde. A mesma coisa quando a gente fala de produtos alimentícios, de serviços. Como é que uma máquina vai produzir? Pessoal que são batedores de açaí, por exemplo. Não Como é que vai funcionar o não batedor produz, do açaí? Não arrebenta produz. toda a cadeia produtiva. E a escola que não teve aula? Né? Então, olha o prejuízo. Horas, olha quantas crianças deixaram de olha estudar. O prejuízo. Né? Vereador, o senhor citou aí da sua viagem para Belém. Eu vi uma postagem sua com representantes do partido, né? Sim. Como é que é essa relação do partido aí, do PL? Como é que está hoje? Está tranquila? Foi em Belém que você teve encontro? Estive em Marabá. Marabá. Numa ida estive com o acho que deputado eu tive federal, com o prefeito de Marabá, deputado federal Caveira, né, e o nosso prefeito ali de Marabá, onde a gente tem uma relação em comum, que é a região do contestado, que sofre pra caramba por causa disso. Aliás, o prefeito de Marabá, o Tony Cunha, né? Delegado federal, inclusive, isso. Tony Cunha. Ele tinha interditado aquela ponte lá do Itacaiunas, né? Na verdade, olha... Só que a própria comunidade foi lá e abriu de novo. Se eu não me engano, foi o MP que mandou interditar, né? Foi? E ele executa. Na verdade, aquela ponte ela é uma parceria. Ela é 50% de obrigação de Paraupebas e 50% de Marabá. Né? Ele fez o papel dele, noticiou, falou, mas ali a gente tem umas práticas, né, que onde... não vou entrar, não vou falar, mas eu falo. Não vou entrar, legal de manganês ali naquele setor. E aí algumas pessoas fazem um trabalho à revelia, vai lá e abre, né? Bota a máquina e faz e abre de novo. O senhor estava falando de produção de leite, ali tem uma produção de leite também que sem a ponte o pessoal sofre também, né? Aí que está a questão, né? Nós tivemos um caso, por descaso, nós perdemos vidas, que é o mais importante, Sim. E perdemos aquele acesso. Porque a ponte estava ruim, ela foi noticiada que estava ruim, continuaram trafegando até a gente acontecer de ceifar vidas ali, que é o maior prejuízo. E isso está prestes de acontecer ali naquela ponte. Tem que deixar isso claro, né? Carros pesados não podem passar ali. Essa pessoa que está fazendo isso aí está brincando de roleta russa, né? Colocar aquela arma na cabeça e tentar, porque a próxima vítima pode ser ela. A gente teve um exemplo lá no Estreito, né? Sim. E aí, o que acontece? Nós estamos deixando de dar oportunidade de quem tem aquele carro médio, pequeno, a ambulância, aquele produtor rural, de trafegar. A ponte está ruim, está comprometida, mas ela consegue passar essas pessoas, esses carros... Esses carros de menor porte, Isso. Né? Agora, um caminhão carregado com peso exagerado não passa, até um ponto de acontecer uma tragédia anunciada que está aí. E isso é o que a gente não quer, né? Nessa conversa que o senhor teve lá em Marabá com o prefeito, com o deputado Caveira, com o pessoal, o que o senhor poderia adiantar aqui como resultado desse encontro?
Olha, o nosso compromisso na ida lá, enquanto com o prefeito Tony Cunha, foi pedir para discutir a região do Contestado, que é nosso vizinho aqui, que sofre muito. Pouca gente sabe, mas uma boa parte da nossa zona rural, ela não é de Paropebas, ela é de Marabá. Né? É o Contestado. De Carimã para frente ali já passou da Paulo Fonteles, de 1 km ou 2, já é Marabá. Garimpo das Pedras é Marabá. É Marabá. É Marabá. Então a gente tem essa peculiaridade aí de ter essa situação. E historicamente, né, vereador, a Parauapebas sempre fez, em termos de compromisso, de parceria, na verdade, um convênio entre os municípios, onde cada um assume determinadas áreas. Por exemplo, houve um período, não sei como é que está hoje exatamente, mas houve um período em que Marabá entrava com os professores para as escolas, aí Parauapebas entrava com transporte e merenda, ou às vezes o Marabá cedia os ônibus e a gente entrava com combustível, ou seja, sempre houve esse convênio, né? Então é necessário que os dois comecem a falar a mesma língua, né? Esse convênio, ele existe há muito tempo e existiu. Hoje ele não está funcionando, né? Porque não está tendo um consenso entre os dois prefeitos, porque esse convênio, por muito tempo, ele foi assinado de uma forma, né? Existe uma forma ali de como ele é. E aí eu vou falar o que eu conversei com o prefeito Tony Cunha, não falei isso com o prefeito daqui de Paropebas, o nosso prefeito Aurélio Goiano, mas o que ele me falou: Fred, estou disposto a assinar o convênio, estou pronto, desde que seja nos mesmos moldes de que sempre foi, né? Com o mesmo ponto e vírgula, ele está pronto para assumir. E pela fala do prefeito de Marabá, ele disse que teve algumas alterações, que aí eu não vou entrar porque eu só falo o que eu conheço, né? E ele não aceita e quer que seja nos moldes como sempre foi, e se for com o mesmo ponto e vírgula do jeito que era, ele está pronto para assinar. Isso não acontecendo, o prejuízo vem ali para a nossa comunidade. Então, eu venho ali como uma pessoa que eu consigo fazer essa conversa, esse diálogo, para que a gente possa resolver isso aí o mais rápido possível. O senhor citou o nome do prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano. Como é que está a sua relação? Como é que é a relação do senhor enquanto parte do Poder Legislativo com o Aurélio, que é o Poder Executivo? E aí, essa conversa que o senhor teve lá com o Tony Cunha, prefeito de Marabá, eu imagino que tenha sido falta de oportunidade ainda, porque se a gente está falando do final de semana, né, praticamente, o senhor ainda não teve a oportunidade de conversar com o prefeito Aurélio sobre isso. Mas como é que está a relação do senhor com o atual gestor? Olha, a nossa relação é boa, nós conversamos, eu fui eleito, depois a gente vai voltar sobre o cunho partidário, né? Porque tem muito a ver. Eu fui eleito pelo PL, a bandeira que eu queria estar, a bandeira que eu defendo de fato, sou de direita, defendo esses princípios e acredito que ele também, mas teve todo aquele problema, né? Um problema particular com ele do partido, e ele esteve... logo depois ele teve que sair do PL, né? Isso aí está noticiado, todo mundo sabe. Mas o meu relacionamento com ele é muito bom, né? O meu relacionamento com ele, meu compromisso, é com a melhoria de Paraupebas. A gente precisa alavancar Paraupebas, esteve parada por muito tempo e tem que ter muito trabalho, tem que ter o principal, que é a consonância entre o legislativo e o executivo. Né? Tem que trabalhar em harmonia para que as coisas melhorem. Eu posso travar o prefeito se eu quiser. Eu vou ser uma oposição ao prefeito. Eu posso, mas eu não vou travar só o prefeito. Eu vou travar a nossa cidade. E eu moro aqui há 39 anos. Eu não quero travar. Já chega. Paraupebas é uma cidade onde se arrecada muito, onde se tem um mercado aquecido, mas por essas brigas, essas coisas, essas particularidades, Paraupebas é quem mais está sofrendo, é a população. Aliás, o senhor citou algo que é pertinente para a gente tocar no assunto também. Essa queda vertiginosa na arrecadação do município. De um lado, a gente está sofrendo com a diminuta na exploração de minério de ferro, portanto, o CEFEM também acaba diminuindo o repasse. E, por outro lado, essa imposição do governo do Estado, mesmo tendo já um posicionamento diferente lá no STF, sobre a cota parte do município. A gente saiu do patamar de 18%, estamos a menos de 10% hoje da cota parte. Isso está trazendo um prejuízo muito grande para Parauapebas, que, como inclusive o próprio prefeito, na busca de negociar o salário dos servidores públicos de Parauapebas, falou: olha, se continuar do jeito que está, em agosto eu não tenho recurso para pagar mais servidor público. Aí correria o risco
de colapsar. Ainda bem que os sindicatos entenderam esse posicionamento, chegaram a um denominador comum, fizeram lá um aumento de 5,5% no que diz respeito ao reajuste salarial e mais 15%, pouco mais de 15% no Vale Alimentação. Vale Alimentação. Como é que o senhor está avaliando isso? Como é que seus pares, se é que o senhor pode falar em nome de todos, ou da maioria, mas pelo convívio, acho que o senhor deve estar sentindo o que é que se pensa lá dentro da Câmara, porque é um problema grave para Parauapebas. Claro, claro. Olha, a gente tem que conversar sobre o que é da nossa alçada, né? E a gente vai experimentar nos próximos meses a menor arrecadação de Cefem. Isso vai gerar um resultado ruim, né? Ninguém é acostumado a trabalhar quando a receita aperta, né? Quando tendo uma gordura ali para trabalhar, fica sempre melhor. Mas a competência do relacionamento, do que aconteceu de retirar esse repasse foi muito ruim aqui para o nosso município. Eu espero que o prefeito, né, nesse relacionamento que está tendo com o governador, essa aproximação, que ele tenha a capacidade e o entendimento e a sabedoria de fazer com que mude isso. Porque Parauapebas sente esse peso. Então é muito aí de um relacionamento entre o executivo e o governo do estado para que se resolva, né? Estou deixando a cargo dele, não é nossa competência, mas a gente tem que conversar isso bem por baixo, o vereador com o deputado e tudo, para que se mude. Mas a gente sabe que é de uma região minoritária aqui de votos e apoio, e quando a gente vai querer levar isso no gogó, a gente nunca ganha, né? Porque a maioria está na metrópole. Isso lembra aquela nossa briga pela criação do Estado de Carajás, né? Que a gente leva a ferro em virtude do poder de votos que a gente tem, que ainda é, de fato, menor. O senhor ia falar sobre o PL, o que era? Bora voltar a falar dessa reunião, desse encontro. Estive com o deputado Caveira, um homem muito agradável, né? Até falei para ele, pô, deputado, o senhor é igual eu. Tem essa barbona grande, essa cara fechada, e as pessoas têm um preconceito, de fato, né? O pré-conceito. E quando você vai conversar, tem a oportunidade de saber que de trás daquele rosto tem uma pessoa que é inteligente, que sabe discutir. Afável. Né? Que é acessível às pautas daqui. Sul do Pará é muito produtivo, mas a gente aqui está muito aquém de representante. E quando a gente tem a oportunidade de ter um homem que zela, que cuida para o sul do Pará, aí é nosso compromisso dar essa atenção, né? Olhar de fato e a gente buscar ter o entendimento para trazer as melhorias para cá. Bom, fazendo um resumo disso tudo, viagens estão sempre em pauta, pró-Parauapebas, pró-Vila Assunção e região, e em breve o senhor vai estar em Brasília, vai estar no Senado? Que história é essa? Sim, vou estar no Senado, tendo a satisfação de estar ali com o nosso senador Flávio Bolsonaro, né? É o filho do nosso eterno presidente Jair Bolsonaro, está passando por uns problemas de saúde, espero que melhore o mais rápido possível, mas tudo isso para trazer melhoria para cá. É um convite que a gente recebeu da SEDEM, não um convite não, um pedido para que a gente consiga trazer para cá uma coisa boa. Eu não vou falar agora, não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler, mas é uma discussão onde a gente, colocando ali o cenário, o Senado, ali a gente consegue trazer uma coisa muito boa para cá, para Parauapebas, um investimento para a gente sair só da matriz econômica do minério e a gente passar para outras matrizes econômicas, que Parauapebas precisa muito disso. Que é uma das principais discussões, mas que a gente nunca conseguiu verticalizar, a gente nunca conseguiu tirar isso tudo do papel, né? Sim, sim. Fred, espero que de lá a gente saia com bons frutos, né, e que a gente traga a melhoria devida. Estamos conversando, já são 9h32, estamos conversando com Fred Sansão, vereador eleito pelo Partido Liberal. Vereador, eu queria deixar o microfone da Rádio Aurora Azul. O nosso tempo aqui é bem corrido. Além da sua visita aqui, nós temos ainda mais 2 entrevistas aqui na Rádio Aurora Azul. Graças à audiência, né? Já são 18 anos de audiência da rádio. E em virtude dessa credibilidade que a Rádio Aurora Azul tem, a gente sempre é procurado para estar batendo papo e tudo. Sim. E às vezes acaba diminuindo um pouquinho o tempo que a gente gostaria de estar conversando um pouco mais. Aí eu deixo o microfone da Rádio Aurora Azul à sua disposição para o senhor fazer algum outro comentário que de repente eu não tenha lhe perguntado. Pô, Lécio, eu queria falar disso. Fique à vontade, seu momento agora aí. Primeiro eu quero agradecer essa rádio, você falou de 18 anos, eu vi esse projeto nascer, essa discussão teve muito ali na nossa mesa, ali em casa, a mesma casa
casa que a gente mora há 39 anos. Eu conheço pessoalmente o Raimundo Cabeludo, uma ótima pessoa, um empreendedor. E para mim é muito bom estar aqui. Você fala que o tempo é curto e de fato, porque tudo que é bom dura pouco, né? É verdade. Então a gente tem que aproveitar mesmo. Mas, gente, eu quero dizer que o nosso compromisso é com Paropebas. Estou vereador para buscar a melhoria. Eu sou filho dessa cidade, me sinto filho, cheguei aqui com 1 ano e meio de idade. E o meu dever agora é prestar esse serviço, né? A cidade que tanto nos acolheu nossa família, como tantas. E hoje a gente tem que deixar a nossa parcela de contribuição para que a gente possa ter o nome perpetuado também, né? No final de tudo, na política é o que a gente ganha, né? É ser lembrado, é o legado. Eu tenho essa história em casa, tenho orgulho da história política que meu pai carregou aqui. Foram 20 anos, ninguém aqui fez 20 anos de história política ainda, somente ele, né? E é com muita luta. Saber que na nossa caminhada a gente não vive só de acertos, tem erros também, né? Mas que de tudo eu tenho orgulho do trabalho dele, tenho orgulho da nossa família, uma família produtiva aqui no município de Paropebas e que a gente ainda tem muito a contribuir. Então eu quero deixar um abraço a toda a população de Paropebas, a nossa querida zona rural, que eu tenho tanto carinho. Estou buscando trabalhar forte, né, para que a gente possa mudar essa realidade e tirar a dor de cada cidadão que tem aqui nesse município. Fred Sansão, espero que seus projetos tenham aprovação dos parceiros, porque a gente está falando de uma casa de leis onde hoje nós temos 17 vereadores. 17. E muito daquilo que a gente propõe, a gente precisa estar conversando com todos os parceiros lá para aprovar projetos, né, aprovar indicações, e essa aproximação junto ao Poder Executivo, porque o vereador ele não constrói, né? Eu volto a falar, quem executa é o prefeito. Daí a necessidade de ter um bom relacionamento com o gestor. Sim. Né? Porque quando muito se bate de frente, de fato, poucas coisas saem do papel quando o vereador precisa prestar conta, né, com a comunidade que o elegeu, levar serviço para a comunidade. E o senhor tem procurado isso, né? Sim. Maravilha. Eu tenho a experiência para nos nortear como se faz e a gente tem um bom coração e a boa vontade e tudo vai acontecer com fé em Deus. Maravilha. Conversamos então com Fred Sansão, vereador que está no seu primeiro mandato, mas a gente roga a Deus que tudo caminhe certo, que politicamente a gente consiga ter representantes assim. 9h35, a gente vai no rápido intervalo, eu estou de volta já já.